Pessoal, nós estamos continuando então o nosso estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Vieira, Divaldo Franco, e nós estamos no capítulo 7, o ser subconsciente. Estamos agora no último item do capítulo 7, que é subconsciente e sonhos. Então, só para a gente fazer aqui uma pequena retrospectiva, por que dessa pequena retrospectiva? Porque esse último tópico, ele tem tudo a ver com o primeiro tópico. O primeiro tópico desse item, o ser subconsciente, Joana falou para a gente sobre a computação cerebral. Ela falou de que forma a gente pode programar o nosso cérebro para que a gente tenha uma vida mais saudável, uma vida mental e física mais saudável. Ela trabalha muito a questão das vibrações dos pensamentos, né? E em seguida ela falou também para a gente no segundo tópico da reciclagem do subconsciente, ela falou da forma de limparmos o subconsciente. Então, eu queria conversar com vocês umas coisinhas aqui antes de olharmos o capítulo propriamente dito. Vamos lembrar de algumas coisas importantes. A primeira delas é que, para nós espíritas, o cérebro é a expressão material da nossa mente. E a nossa mente, ela corresponde ao nosso espírito, certo? Então, para nós espíritas, a nossa mente traz uma carga que vem de todas as nossas existências, né? De todas as nossas experiências encarnatórias e tudo isso que ficou registrado no nosso espírito, na nossa memória espiritual, está lá dentro da nossa mente. De acordo com essa linha que Joana adota para nos explicar, nós temos esse ser que é o nosso self, que é o nosso ser maior, é o nosso Deus interior, é a nossa ligação com o divino, e nós temos esse ser subconsciente, que é aquilo que a gente não quer ver, ou que nos incomoda, ou que cai no nosso esquecimento e que vai sendo guardado, né? E nós temos a consciência, que é aquilo ali que está passando na nossa tela ali naquele momento. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos dividir, né, a nossa mente em três esferas. Essa esfera que está aqui, que seria essa esfera da consciência, é a minha tela de TV. É o que eu estou vendo agora, é o que está acontecendo. Aí, eu tenho, acima dessa tela de TV, eu tenho o meu self, que é o meu ser superior, que é a minha mente superior. Vamos lembrar que o livro dos Espíritos nos diz que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, mas é nessa consciência superior, tá? Então, nós temos ali. Então, é ali que a gente acessa todas as informações valiosas, as nossas virtudes, os nossos valores superiores, os nossos pensamentos benéficos, o que a gente costuma de falar, né? O bom, o bonito, o perfeito. Está tudo ali, nessa esfera superior. Para Leon Denis, nós temos cinco potências na nossa alma. Nós temos o pensamento, a vontade, o amor, o livre-arbítrio e o sentimento íntimo ou a consciência. Esse sentimento íntimo ou consciência é a nossa conexão com a espiritualidade. Então, olha só, vejam aqui novamente uma expressão desse self, tá? E aqui a gente vai puxar para a parte material. Como que a gente vai puxar para a parte material? Vamos lembrar que dentro do nosso cérebro nós temos uma glândula que é responsável por nos conectar com a espiritualidade, que é a glândula pineal, uma glândula altamente utilizada pelos médicos. De acordo com alguns estudiosos, hoje chamados de estudiosos da neuroteologia,
Quando eles fazem, né, de acordo não, nas ressonâncias magnéticas funcionais que eles fizeram, por exemplo, de médiums ou religiosos em oração, eles fizeram ressonâncias magnéticas de monges, todas essas pessoas em transe religioso, em desdobramento, em conexão com o superior, o que que aconteceu? Essa glândula estava extremamente ativa, era uma parte do cérebro que se encontrava extremamente ativa. Então, vamos conseguindo ver assim toda essa relação que existe entre essa conexão superior, a nossa ligação com a espiritualidade superior, a parte do nosso cérebro que nos conecta a isso tudo, está aqui. Então, vamos lembrar, é o que a gente vai chamar aqui de ondas superiores, porque a gente vai precisar utilizar o pensamento, que Joana já nos deu a dica lá no início, que os pensamentos superiores, eles vão manter essa saúde, nós precisamos da saúde mental para ter a saúde física, então essa saúde aqui vai estar relacionada. Aí nós temos o que está acontecendo aqui na nossa tela nesse momento, o que está passando aqui diante da minha consciência, aquilo que eu estou tomando consciência, né? Então, ali, como a gente conversou antes, eu estou julgando alguém? Por que eu estou julgando alguém? Na maioria das vezes, porque algo nesse indivíduo desperta algo que existe em mim que eu tenho algum conflito, né? Então, vamos lá esse momento de reflexão. E o que que acontece? Quando a gente. Vamos imaginar a seguinte situação: saí de casa hoje, estou dirigindo aqui o meu carro e tomo uma fechada no trânsito. Quando eu tomo essa fechada no trânsito, eu tenho várias reações possíveis, mas vamos pensar nas duas mais polarizadas. Uma delas vai ser eu ficar extremamente raivosa e a outra vai ser eu não ligar para o que aconteceu. Naquela em que eu fiquei extremamente raivosa, eu fiquei extremamente. Desculpa, naquela em que eu não liguei para o que aconteceu, eu não liguei porque realmente era um fato que não era importante e passou. Acontece, é um acaso. Agora, naquela que eu fiquei extremamente raivosa, na maioria das vezes é porque ou eu já trouxe uma carga comigo, mas não vamos falar dessa carga, vamos imaginar naquele momento, sair de casa zerada, por que aquilo ali me despertou uma raiva tão grande? Muitas das vezes vai ser por causa da minha simples vaidade, do local que eu me coloco no mundo. Eu sou uma pessoa tão importante que como assim alguém se atreve a me dar uma fechada no trânsito? Como assim alguém ignora a minha presença aqui? E aquilo ali me tira do sério, me deixa totalmente desestabilizado. Esse sentimento vem ali. Só que quando eu coloco aquilo ali na tela da minha TV e vejo que, opa, eu fiquei com raiva da pessoa, não foi porque a pessoa, por culpa da pessoa, eu fiquei com raiva da pessoa por causa de um sentimento que existe dentro de mim, né? Então, isso não me traz nenhum prazer. Poucos de nós vai se dispor a dialogar com esse sentimento, a virar e falar assim, Karina, olha só, você é importante, você tem um lugar no mundo, você é única. Como eu costumo dizer, você é uma peça do quebra-cabeça de Deus. Sem você, o quebra-cabeça não fica completo, mas você sozinha não significa nada. Para o quebra-cabeça é que você tem importância. Então, você é importante. Mas aquela pessoa que te deu uma fechada, ela também é importante. E algo estava acontecendo com ela naquele momento. Ainda que esse algo tenha sido distração, ainda que esse algo tenha sido um ponto cego. A pessoa estava mexendo no celular, não interessa. Ela também tem a importância dela. E a importância dela, vou te contar uma coisa que vai mudar a sua vida, vai mudar o eixo do planeta.
a importância que ela tem no mundo é exatamente a mesma que você tem. Então, isso é incrível. Logo, lidar com essa informação me causa um desconforto tremendo, porque me coloca no meu lugar de irmã de todo mundo, de estar no mesmo patamar de todo mundo. Ah, mas eu sou, mas eu isso, eu aquilo, não. E aí, o que que eu faço com essa informação? Eu pego essa informação e vou passar ela para esse outro nível de consciência aqui, ó, o subconsciente. E vou jogar lá. Vou jogar lá no subconsciente, porque eu não gosto dessa informação, eu não quero trabalhar com ela me causa desconforto. Ela vai ficar ali, ela vai ficar ali por um tempo, e à medida que outras informações vão entrando, ela vai sendo soterrada, ela vai indo para mais fundo, até que um dia alguma coisa vai fazer com que ela, né, que ela sofra uma erupção como a lava de um vulcão, e ela vai vir com toda aquela potência. E ela vai vir com toda aquela potência e vai causar um surto neurótico, psicótico, ela vai causar um desequilíbrio, ela vai causar uma degeneração qualquer nas células do corpo. Ela vai gritar para você: eu ainda, como, né, para parafrasear aí o filme, eu ainda estou aqui. Eu vou ficar aqui até você lidar comigo. E aí a Joana falou com a gente: olha só, com relação a essa, a, a nossa saúde e a evitar que esses problemas continuem a crescer, vamos tentar zerar o nosso cronômetro aqui? Essa é a proposta da Joana. A gente já tem um monte de bagagem que está lá no nosso subconsciente, que a gente já acumulou até aqui. Então, vamos zerar a partir de agora. Vamos tentar não acumular mais nada? Vamos. E aí ela fala: como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso elevando o nosso pensamento, fazendo uma programação cerebral, onde a vibração do meu pensamento é altíssima. Eu só vou pensar coisas boas, eu vou manter a minha esfera de pensamento. Tomei uma fechada no trânsito, eu vou cair numa gargalhada, eu vou lembrar daquela historinha do Haroldo e vou rir. Para quem não conhece a história do Haroldo Dutra, ele tomou uma fechada no trânsito uma vez de manhã, ele estava no carro indo levar o filho para a escola. E ele ficou extremamente nervoso e ele pensou em xingar a pessoa, só que a janela estava fechada e ele se virou assim na janela, né, imaginando falar alguma coisa. Na hora, o filho dele que estava atrás falou assim: nossa, papai, imagina se você fala alguma coisa e essa pessoa que está dirigindo o outro carro é seu fã, lê seus livros, assiste às suas palestras. Ele falou que ele ficou pequenininho na cadeira dele. Que moral! Que moral que ele teria para continuar fazendo o trabalho que ele faz, né? É essa reflexão. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, a partir de agora, tomar a fechada no trânsito e falar assim: opa, essa pessoa deve estar com alguma emergência. Imagina, cria uma história na sua cabeça. Toda vez que alguém vier com uma pedrinha para o seu lado, desvia da pedrinha. E para desviar da pedrinha, cria uma historinha. E essa pessoa hoje, imagina, nossa, essa pessoa hoje deve ter tido um problema muito sério, deve ter acordado assim, deve ter acordado assado, deve ter acontecido tal coisa no trabalho, ou ela está com meu jeito. Essa questão da direção, eu costumo pensar, a pessoa está com alguma emergência, se fosse eu e tivessem ligado da escola dos meus filhos para buscar, porque se machucou e tem que ir para o hospital, levar para o hospital.
No ano passado, uma amiga muito querida, alguns de vocês acompanharam essa história, eu contei para vocês. Uma amiga muito querida tinha acabado de deixar o filho, que estava se recuperando de uma cirurgia. A cirurgia tinha sido, salvo engano, no braço. Braço, é. Ele estava se recuperando de uma cirurgia, ela tinha deixado ele na academia, onde ele faz a fisioterapia e tudo. E ele foi fazer um pouco de bicicleta e colocou a correia da bicicleta, soltou e ele foi botar a mão para voltar a correia para o lugar e teve três pontas dos dedos amputados. Ela tinha acabado de parar o carro no estacionamento do trabalho dela quando ela recebeu o telefonema com essa notícia. Como é que essa mãe estava dirigindo depois dessa notícia? Se você perguntar, ela não vai saber nem como que ela chegou no hospital. E na maioria das vezes, gente, a gente chega no hospital por graça divina, porque a gente não consegue enxergar nada no caminho. Então, eu falo que a gente caminha sobre águas, a gente voa, a gente faz coisa que a gente não tem consciência que está acontecendo, porque a gente não está sozinha. São os nossos anjos, são os nossos mentores, são os nossos guardiães que estão ali com a gente, porque senão algo de muito ruim aconteceria nesse processo. Porque essas dores, essas preocupações nos cegam. Então, eu costumo imaginar essa pessoa está com alguém ali deitado no banco de trás, levando para o hospital, ou essa pessoa está com uma emergência, ou essa pessoa está com um horário estourado. Cria uma historinha. Vai chegar uma hora que você vai parar de criar historinha, sabe por quê? Porque não é problema seu. Aconteceu, a pessoa fechou. E aqui vem outra historinha para gente. Quando você toma uma fechada, cria uma historinha e não fica chateado com aquilo, você está sendo muito inteligente. Quando você toma uma fechada e simplesmente nem percebe que aquilo ali aconteceu com você, você está sendo um sábio. Jovens tinham um mestre que ensinava para eles, né, sobre as coisas do mundo. E eles tinham encontros regulares com esse mestre e pediram para esse mestre: mestre, nós gostaríamos de conhecer um sábio. E o mestre falou: existe um sábio que mora naquela montanha. Vamos fazer o seguinte: no sábado eu levo vocês para conhecer o mestre, para conhecer o sábio. Então tá bom, então iremos. E aí, quando chegou o sábado, era dia de feira na cidade. E as pessoas iam caminhando na estrada para essa feira. E esses jovens estavam ali caminhando no meio dessas pessoas e repararam um garoto que levava uns porcos para vender na feira. E tinha um dos porcos que estava com a pata machucada. E esse porco ficava constantemente para trás. E o garoto vinha e dava varadas nesse porco para que o porco corresse e alcançasse os demais. E tinha um senhor bem velhinho ali perto, assistindo aquela cena, e esse senhor ficou um tanto, parece que um tanto incomodado com a cena, chegou para o garoto e falou assim: menino, eu posso carregar o porco? E aí o menino falou assim: vai, pode. Aí o velhinho pegou o porco, botou aqui nas costas e foi para a cidade. E aí entrou para a cidade com o menino, o resto do pessoal, e os jovens foram para o outro lado ao encontro do mestre, super empolgados. Mestre, vamos lá conhecer o sábio, vamos conhecer o sábio e tudo. E aí eles subiram a montanha ao encontro do sábio. Quando chegaram lá em cima, qual foi a surpresa dos meninos? Que o sábio nada mais era do que o velho que carregou o porco. E aí os meninos, sem entender aquilo, né, sem saber por que o sábio tinha feito aquilo, ele não ganhava nada por carregar o porco, o menino não agradeceu, não era da conta dele. Aí eles vão lá: mestre, a gente viu o sábio hoje de manhã na estrada, aconteceu isso e isso. Por que que ele fez assim? Por que que ele agiu assim? Aí o mestre virou e falou assim: ele agiu assim porque era a coisa certa a ser feita.
O porco estava sofrendo, o menino não estava fazendo nada a respeito, e o mestre se ofereceu. Não, mas ele não ganhou nada com isso. Não, mas quando a gente faz a coisa certa ser feita, a gente não olha se a gente vai ganhar alguma coisa com isso. A gente só faz porque é o certo a ser feito. Isso acontece quando você cria a historinha para justificar a pessoa que te deu a fechada. Você está fazendo o que é certo a ser feito. E aí, só que aí os meninos ficaram inquietos, eles não estavam satisfeitos com aquela resposta. Aí eles foram falar com o sábio. Seu sábio, olha só, hoje de manhã a gente viu o senhor na estrada e tal. Aí tinha um porco e tudo, o senhor pegou o porco, carregou o porco e tal. A gente queria saber por que que o senhor carregou o porco. Aí o sábio virou para os meninos, parou, pensou, pensou, porco. Aí os meninos ficaram assim, surpresos. Mas como assim? Ele já esqueceu do porco e tal. Mas deu a hora e tudo, desceram a montanha. Quando eles estão na metade do caminho, o mestre deles solta uma gargalhada. E esse foi um momento de epifania para o mestre. Foi um momento que o mestre entendeu por que que, afinal de contas, o sábio tinha carregado o porco. Não é porque era a coisa certa a ser feita, era porque era a única coisa a ser feita. Então, quando você simplesmente não presta atenção que está tomando uma fechada, quer dizer que seu ego já deixou a vaidade de tão assim de lado que você nem percebe que você tomou uma fechada, você nem percebe que você sofreu uma agressão, você não sente mais que uma palavra foi direcionada a você com o intuito de te ofender. É apenas uma palavra. Então, é essa, é esse o nosso objetivo, é a nossa meta. Então, a partir de agora, Karina, mas isso é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. E se a gente dialogar com a gente todos os dias, a gente vai conseguir. Opa, por que que isso aqui está me irritando? Por que que isso aqui está me chateando? Ao invés de virar e falar assim, eu não quero pensar nisso, eu não quero tratar sobre isso. Você vai tratar. Por que que isso está me chateando? Por que que isso? Escreva, não deixe para depois. E se você não tiver a oportunidade de refletir sobre aquilo naquele momento, deixe ali, deixe ali para você refletir, mas não guarde no seu subconsciente. Essa é a proposta de Joana. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma programação cerebral. A segunda proposta que Joana trouxe nesse capítulo para a gente. Vamos fazer uma limpeza daquilo que já tem? E como a gente conversou aqui desde o início, existem limpezas que você vai fazer sozinho, mas existem limpezas que são tão difíceis que você vai precisar de ajuda especializada. Nós já comentamos, assim como na casa de Ló, em outras casas, nós temos amparo de psicólogos e às vezes nós precisaremos também do amparo de psiquiatras, porque certas traumas, certas informações que são guardadas no nosso subconsciente, elas são tão graves que elas precisam de uma rede de amparo muito grande. Elas vão precisar de um grupo de apoio, elas vão precisar de terapia, elas vão precisar de medicação. Então, a gente tem que ter clareza de dizer: eu não consigo lidar com isso aqui sozinho. Isso é muito comum em casos de abuso, abusos físicos, abusos emocionais. Agora, e aqueles abusos mais leves, que não são verdadeiramente abusos, que são mais expectativas frustradas, pessoas que nos abandonam, né, ou que fazem escolhas que nos ferem, essas situações, como que a gente pode trabalhar com isso? Então, vamos lá. E aí a Joana vai dizer, olha, vamos trabalhar uma a uma, vamos limpar isso aí, vamos peneirar. Vamos trazer isso à tona e vamos mexer e cavar. E por que que isso me perturba? E é a hora de eu dialogar. Olha, será que eu sou tão importante assim que aquela pessoa que se separou de mim,
era obrigada a ficar comigo o resto da vida, porque eu queria que fosse assim, mesmo que ela não quisesse. Isso é o correto? Tinha que ser dessa forma? Ah, mas foi o compromisso que a gente assumiu um com o outro. Mas quando vocês assumiram esse compromisso, o mundo estava exatamente como está hoje? Alguém aqui consegue tomar banho num rio, no mesmo rio, duas vezes? Não. Porque a cada vez que você toma um banho, seja no rio, que seja no chuveiro da sua casa, você é outra pessoa. Cada segundo que passa. Quando a gente entrou nessa reunião aqui, a gente era uma pessoa, a gente vai sair dessa reunião outra pessoa. Ah, porque a reunião foi transformadora. Não, não é pelos poderes transformadores da reunião. É porque horas se passaram. Nessas horas que se passaram, algumas células do seu corpo morreram, outras células nasceram. Os seus neurônios fizeram um número imenso de sinapses para prestar atenção no que estava sendo falado, para poder entender como que você pode aproveitar isso na sua vida, para lembrar também da coisa que você precisa comprar amanhã, que você não pode esquecer e fazer uma anotação aí do lado para não atrapalhar você assistir aquilo que a gente está falando. Para tudo isso. Então, é hora que acabar aqui a reunião, não seremos mais a mesma pessoa. Então, por causa disso, a Joana fala: vamos trazer o que está lá guardado nesse subconsciente à tona e vamos cuidar dele. E aí, por fim, ela traz esse capítulo interessantíssimo que chama esse tópico, né? Que ela fala do subconsciente e dos sonhos. E ela fala que os sonhos, eles se originam nas nossas memórias. E aqui nós vamos primeiro falar da parte física do nosso cérebro. Por que temos tanta necessidade de dormir? Porque o sono é algo fundamental. Eu colocaria o sono, talvez, como uma das principais coisas da pirâmide, da famosa pirâmide de Maslow, pirâmide de necessidades. Para mim, o sono talvez tivesse que estar no ápice da pirâmide, juntinho da água. Sem água e sem sono, o ser humano enlouquece, né? O sono, gente, imagina o seguinte: o nosso cérebro, ele registra um número incrível de informações a todo momento. Nós não percebemos essas informações serem registradas, porque o nosso tempo de conscientização, ele é mais lento do que o nosso tempo de visualização. Enquanto nós estamos olhando aqui, ó, uns para os outros, os nossos olhos estão captando tudo de informação aos nossos redores, e estão captando todos os movimentos que estão acontecendo na tela. Mas eu não consigo registrar, não consigo. Olha, Karina, tem um livro assim à sua direita. Olha, Karina, tem tal coisa à sua esquerda. Isso não fica registrado oficialmente, mas isso vai indo aqui, ó, para minha memória. E aí eu preciso dormir, porque quando eu durmo, o cérebro faz o seguinte: isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui talvez. Isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui talvez. O que não é deletado para abrir espaço para mais memórias do dia de amanhã. Aquilo que é talvez, o cérebro vai esperar você repetir para ele e contar para ele: olha, isso é importante, a gente tem que guardar. E aquilo que é importante ele já sabe que tem que guardar. Então, o sono tem essa importância. Só que aí o que, que acontece? Quando ele está no processo de sono, ele resgata essas informações e algumas dessas informações, elas contêm uma palavra, uma imagem que vai buscar lá no subconsciente alguma coisa que você tinha guardado. Então, por exemplo,
A gente está aqui falando e tudo, e parará, e surge a palavra tubarão. E eu tenho um pânico de tubarão guardado no meu subconsciente, por algum motivo. Eu não quero trabalhar esse pânico, e eu deixo ele lá e tal. Tem gente que é barata, tá, barata. Tem gente que é cobra, cobra. Aí a gente deixa guardadinho lá, não quer trabalhar aquilo, mas a palavra saiu aqui hoje. Hoje falamos a palavra cobra, barata e tubarão. Então, quem se identificar com isso aqui, muito provavelmente de noite vai pensar lá no subconsciente um sonho, vai ter um sonho com uma cobra, com uma barata, com um tubarão, e vai estar acontecendo. E aí, o que Joana está propondo para a gente aqui nesse tópico é o seguinte: vamos aproveitar quando o subconsciente trouxer isso aí e vamos trabalhar, vamos aproveitar para fazer aquele processo de limpeza e tratamento. Então, olhem só. Ela deixa assim para gente, ó. Olha o que ela fala. Coisas ruins que estão guardadas lá. Ela fala assim: anseios e medos não digeridos, ocorrências incompreendidas e palavras como gestos agressivos, educação castradora, interrogações sem respostas. Então, olha só, eu tinha anseios e medos que eu não consegui tratar, alguma coisa que aconteceu comigo e eu não consegui entender por que que aconteceu comigo. Então, vamos colocar assim, uma pessoa que ainda não chegou aqui, né, na vida espírita. É muito comum que essa pessoa, ela tenha pesadelos quando ela adoece, porque ela fica pensando assim, por que que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu? Por que logo eu e tal? Então, assim, uma ocorrência incompreendida, acontece um acidente, perde o emprego, se separa. Por que isso está acontecendo comigo? É uma ocorrência incompreendida. Uma palavra, um gesto agressivo, alguém me agrediu com palavras ou fisicamente. Ou então eu tive uma educação castradora, você não pode isso, você não pode aquilo, tal coisa é pecado, tal coisa é suja. Ou então interrogações sem respostas, perguntas que eu fazia e nunca me deram as respostas. Aquelas famílias desfeitas que a criança pergunta: cadê o papai? E ela não recebe uma resposta para isso. Isso aí tudo vai o quê? Vai se transformar num conflito da personalidade, vai ficar gravado lá. E, gente, não imagina que fica só ali, não. Aquilo ali fica borbulhando, ó, porque aquilo ali está esperando a resposta, está esperando a resolução. Então, está ali, naquele caldeirão, dentro do subconsciente, fervilhando. Da mesma forma que a gente tem essas coisas ruins, e muitas delas vão aparecer em sonhos, em pesadelos e tal, a gente tem as coisas boas, impressões agradáveis e salutares, sucessos e alegrias, aspirações realizadas, desejos satisfeitos. Isso aí também está gravado lá, mas está gravado de uma forma boa. E aí o que que acontece? É aquele sonho que você tem, está gravado na sua memória, onde você relembra o nascimento de um filho, ou você sonha com aquela comida maravilhosa que você comia, com aquele mingau que a mãe fazia, ou com alguma coisa desse tipo. Uma coisa boa, uma lembrança boa, uma fruta que você comeu, a voz de alguém, a gente às vezes sente, né? A gente sonha com a voz de alguém que a gente tem saudade. Todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente cargas arquivadas, seja esse desejo bom ou ruim, ela está falando aqui. E isso aí vai voltar para a mente da gente como sonho, recordação, memória. Uma das formas mais comuns de voltar para a gente é como sonho. E ela nos diz: podem se programar os sonhos para que os sonhos que se deseja ter, assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes. Olha o que a Joana está contando para a gente, que da mesma forma que eu posso fazer uma programação cerebral para ter pensamentos bons, eu posso fazer uma programação para ter sonhos bons. Gente, eu não sei dizer quando foi a última vez que eu tive um pesadelo, um sonho ruim. Eu sei que eu sonho muito,
E na maioria das vezes eu não me lembro dos meus sonhos. Mas pesadelo de acordar. Agora, eu tenho, acontece, mas é muito raro. E ainda bem que eles acontecem quando a Raquelzinha está aqui, porque ela costuma me dar suporte, me abraçar. Acorda, mamãe, eu tô aqui. É a coisa mais linda. Então, nem dá para ver que eu tô com saudade dela. Mas, enfim. É, Então, vejam só, são esses sentimentos que estão lá guardados, que vêm, que afloram, né? E para a gente fazer essa programação dos sonhos bons, a gente vai fazer da mesma forma como a gente fez os pensamentos? Sim e não. A Joana vai dar para a gente três ferramentas. Para quem estiver acompanhando, nós estamos quase no fim do texto. Tem um parágrafo que que começa assim: ao planejamento da experiência onírica, não, penúltimos não, está um pouquinho para cima. Ao planejamento da experiência onírica, sucederá uma forma de autossugestão, de enriquecimento, com uma breve leitura salutar. Olha as três ferramentas. A primeira, breve leitura salutar. A segunda, exame de consciência para libertar-se dos tóxicos dissolventes da ira, da amargura e do ressentimento. E a terceira, oração, asserenando-se e mediante a oração, entregando-se à divina essência criadora. Então, nós temos três ferramentas: uma leitura salutar, uma revisão de consciência e uma oração. Eu posso fazer uma das três, eu posso fazer as três, eu posso escolher fazer duas. Eu gosto muito dessa ideia de fazer uma leitura salutar, de assistir uma palestra, né? Às vezes a gente está cansado para ler, mas, né? Os médicos de sono não vão recomendar o assistir a palestra, porque a luz dos equipamentos eletrônicos não é saudável para a higiene do sono. Mas a palavra salutar, a leitura salutar, um bom livro. E aí eu vou deixar aqui uma observação. Nem todo livro espírita vai estar pronto para esse momento. Existem principalmente romances que vão trazer histórias muito pesadas, que podem justamente ter um efeito contrário, de ir lá no subconsciente e relembrar e funcionar como gatilho para pensamentos. Então, é hora de quê? É hora da gente pegar aquelas séries de Emmanuel, Sinal Verde, Agenda Cristã, esses aí que têm essas mensagens breves, mensagens que vão, vão direto a um ponto, sem muito rodeio, né? Então, a gente precisa ter esse fio. É, a leitura salutar pode ser um outro livro também, não é só livro espírita, não. Pode ser o Evangelho, pode ser um outro livro, mas desde que seja um livro que traga algo de positivo, né? Vocês sabem que eu lá na neurociência eu estudo muito sobre psicopatia. Eu não vou ler psicopatia antes de dormir. Por mais que seja um tema que eu tenho um carinho tremendo, uma curiosidade enorme e tal, o meu horário de dormir não é um horário. Na cabeceira da minha cama não tem espaço para esse tipo de livro. Esse tipo de livro é aqui, na mesa do escritório, para ser lido e estudado durante o dia, porque é o que eu preciso fazer para os meus estudos. Mas lá na cabeceira da minha cama vai ter o Velho Mar, vai ter um Dostoiévski, vai ter alguma coisa que vai contribuir para mim. E ela diz ainda: a mudança psíquica de uma paisagem perniciosa para outra de qualidade superior demanda tempo e esforço. Vamos lembrar que lá no nosso primeiro dia, quando a gente estava falando da computação cerebral, a gente falou que a gente tinha que ter disciplina, persistência, né, e insistir, e resiliência,
e de novo, e mais uma vez. Então, o que que vai acontecer? Igual quando a gente quer meditar. A gente quer meditar, a gente senta, vamos limpar o nosso pensamento para a gente meditar. E aí a gente vai limpar o pensamento, de repente vem um pensamento ruim, ou então vem a lista de compras do supermercado, ou então vem a lembrança do boleto para pagar. O que que você vai fazer? Você vai levantar e vai embora? Não, você não vai desistir, você vai começar de novo. Vamos limpar o pensamento. Então, o que ela está falando, que é isso? A gente que às vezes tem o hábito de deitar e vem pensamentos ruins na cabeça, a gente vai criar o hábito de trazer pensamentos bons para a mente na hora de dormir. Isso pode não acontecer de uma hora para outra, mas a gente precisa insistir. Então, toda mudança de comportamento vai exigir da gente disciplina, perseverança. Disciplina e perseverança. Quantas vezes forem precisas, eu vou fazer. Eu não vou desistir. E, por fim, ela diz assim: é necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores e angústias, corrigir a preferência de modelos, ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. Então, vejam só, ela é durona, mas ela também é muito generosa. Joana, de que forma eu vou tomar conhecimento da mente? Aprofundar nas minhas recordações, eliminar os meus temores e as minhas angústias, corrigir as minhas preferências de modelo, ser positivo. De que forma que eu vou fazer isso? Aí ela responde: aperfeiçoando-se, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. Então, fazendo escolhas para mim que sejam mais saudáveis. O que é que eu vou levar para ler antes de dormir? A escolha do saudável. O que é que eu vou assistir antes de dormir? E ao ético, fazendo escolhas mais éticas. Quais são as virtudes que eu vou desenvolver no dia de hoje? E essa é a nossa conversa para hoje.